Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 86 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos naquele momento em que o Eutrópio, o vilão da nossa história aqui, um dos vilões, né? Perseguido por todos, né? Caído em desgraça, o eunuco Eutrópio foge para a igreja de Santa Sofia e envolve agora diretamente o bispo de Constantinopla, São João Crisóstomo, nas intrigas palacianas do Império Oriental, né? Naqueles tempos, qualquer perseguido, quer estivesse sendo procurado pela justiça pública ou não, quer fosse criminoso ou inocente, poderia pôr-se a salvo de todas as violências, buscando refúgio numa igreja. Era um simbolismo delicado, com o qual se prestava a Deus uma honrosa homenagem. Considerava-se que entrar numa igreja equivalia a colocar-se diretamente sob a proteção de Deus. A lei sancionava esse costume, que, se não deixava de ter inconvenientes, também tinha as suas vantagens. Principalmente em épocas de revolta ou de guerra civil. Secava inúmeras fontes de sangue, evitava linchamentos e constituía, muitas vezes, um quebra-ondas para a ira popular, além de dar ocasião a um estudo mais repousado das causas duvidosas ou de permitir que a igreja intercedesse pelo réu. Eutrópio acolheu-se, pois, à igreja, ou seja, à proteção do bispo João, amparado no direito de asilo. Tempos atrás, ele próprio quisera abolir esse direito, quando uma viúva, chamada Pentádia, se refugiara numa igreja, procurando escapar do salteador palaciano que tentava apossar-se da sua fortuna, depois de ter perseguido seu marido e de tê-lo feito morrer de sede num deserto africano. Eutrópio, vendo que a endinheirada vítima lhe escapava das garras, proscrevera o costume de uma só penada, mas o bispo, João, tinha se oposto a ele com vigor e energia, negando-se a acatar semelhante violação do direito eclesiástico. Essa fora a primeira barreira que o ministro encontrara no seu caminho, e na ocasião só servira para deixá-lo mal-humorado. Agora, era ele quem ia procurar refúgio junto ao seu opositor. Então imagina a ironia da situação aqui, né? O Eutrópio, que na sua sanha de perseguição e de enriquecimento ilícito, né, tinha mandado matar, né, o marido de uma senhora chamada Pentádia, queria
depois de matar o marido, apossar da riqueza da viúva, perseguindo-a. Ela se refugiou na igreja e esse eunuco miserável, né, tinha tentado prescrever esse costume de fugir para a igreja e se proteger contra a lei civil, né? Ele agora recorre a esse costume, né? Já agora caído em desgraça, para fugir das garras do imperador, né? Tá certo? Quem via desmoronar em si os seus propósitos justiceiros era Arcádio. O Arcádio queria o Eutrópio, né? Provavelmente para matá-lo. E agora ele se via frente a frente com o bispo, né? Como o delinquente lhe escapulira por entre os dedos, ordenou aos seus pretorianos que o trouxessem de volta à força. Mas a figura majestosa de João voltou a erguer-se para impedir esse novo atropelo. Se o bispo tivesse querido dar ouvidos às sugestões do amor próprio, aliás secundadas por um coro de vozes, as quais se misturavam as de seus próprios presbíteros e diáconos, e do povo inteiro reunido às portas da igreja, bem poderia deixar que os acontecimentos seguissem o seu curso. Então veja, o povo, sabendo já quem era o Eutrópio, já tendo notícias das várias façanhas desse miserável, né, estava contra o bispo João. Eles não queriam que o bispo protegesse o Eutrópio, né? Os seus próprios padres, né? Os presbíteros e os diáconos estavam também contra ele, a favor de soltar o Eutrópio, a favor do imperador, do Arcádio, né? Abre aspas, já que pretendias derrubar este direito, experimenta agora as consequências do teu despotismo. Fecha aspas, podia pensar de si para si. Ele podia ter falado isso para o Eutrópio, né? Mas a consciência do bispo estava muito acima de considerações tão primárias. Não é que ontem tivesse defendido Pentádia e hoje defendesse Eutrópio, ontem uma viúva, hoje um caído em desgraça. Ontem, hoje e sempre defendia a majestade do direito contra a força bruta. Arcádio, exasperado por essa resistência que lhe pisava o orgulho, mandou cercar Santa Sofia e tirar o delinquente de lá à força. João impediu a passagem dos soldados, dizendo-lhes que, enquanto estivesse vivo, ninguém poderia tocar quem quer que tivesse solicitado a sua proteção, por mais que se tratasse de um conhecido inimigo da igreja. Diante das lanças em riste, desnudou o peito para mostrar que estava disposto a morrer antes que ceder. Por fim, para encerrar o impasse, pediu que o conduzissem à presença do imperador. Cercado pelos soldados, como um criminoso, João atravessou o foro e entrou no Palácio Imperial. Entretanto, do lado de fora, a maré de ódio contra Eutrópio crescia, furiosa e imponente, e tanto os soldados como o povo confraternizavam na anarquia. O vozerio tornou-se ensurdecedor e a multidão pedia aos brados a cabeça do infeliz que se encontrava no interior da igreja. Por um momento, as portas do palácio estiveram prestes a ser arrombadas.
Arcádio, que não conseguira demover 1 milímetro o bispo com seus argumentos, teve de apresentar-se perplexo diante da turba. Apanhado, desta vez, literalmente, entre a cruz e a espada, entre o inflexível João e a multidão furiosa, fez o que costuma fazer os fracos quando não vêm saída para suas angústias. Começou a chorar. E essas lágrimas conseguiram o que nenhum discurso teria conseguido. Aplacaram momentaneamente as iras, comovendo a multidão e salvando a vida do eunuco. Então vamos imaginar a cena, né? Em praça pública, né? Diante de uma multidão, né? Em Constantinopla. Né? Um imperador chorando, né? No dia seguinte, João inscreveu uma página de ouro na história da eloquência, na sua homilia contra Eutrópio. Com os primeiros alvores daquela manhã de domingo, abriram-se as portas da igreja e uma imensa multidão invadiu o recinto. Não vinha movida por impulsos de fervorosa piedade, mas por essa turva curiosidade, por esse instinto de crueldade e de vingança que desperta nas massas quando veem tombar do alto aquele que até então fizera estalar sobre elas o chicote do domador. Quando o bispo entrou, mais pálido do que de costume, fez-se um grande silêncio. Quase se podiam tocar a hostilidade e a expectativa latentes. A um gesto do santo, ergueu-se a cortina que nas igrejas orientais separa o presbitério da nave central da basílica, e como sobre um palco apareceu Eutrópio, ajoelhado junto ao altar, coberto de cinzas e vestido com os farrapos que no dia anterior lhe tinham servido para disfarçar-se. Branco como um cadáver, dos seus olhos de animal acuado, percorriam o rosto dos seus prováveis algozes. Ali, a apenas uns passos de distância, podia-se ouvir o ruído dos seus dentes a chacoalhar. Vamos dar asas à nossa imaginação aqui, né? Imaginar essa cena, né? A tensão que existia no ar, né? A plasticidade da cena, né? Aquela igreja enorme, né? Aquela multidão, né? O miserável, né? Sentado, ajoelhado ali na frente, né? Aproveitando-se da emoção inicial, João começou o seu discurso. Palavras de João. Sempre, mas sobretudo hoje, é oportuno exclamar com o sábio: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Foram as primeiras palavras, né, de abertura. Assinalando com o dedo a miserável criatura agachada a seu lado, ergueu a voz. Palavras de João, né? Onde está agora o ilustre esplendor do consulado? Onde estão as filas de tocheiros que o precediam, e as danças, os banquetes e as festas? Onde estão as coroas, as tapeçarias penduradas acima da sua cabeça,
as aclamações da cidade, os brados de lisonja no teatro e no circo. Tudo se foi. O único golpe de vento, um único golpe de vento, despojou a árvore, abalou-a até as raízes, arrancou-a e derrubou-a por terra. Que foi feito daqueles falsos amigos, daqueles assíduos comensais, daquele enxame de parasitas, daquelas bebedeiras de vinho ao longo de todo o dia, daqueles variados requintes da mesa? Foi a sombra e o sonho de uma noite dissipado pelo amanhecer. Foi uma flor de primavera que murchou passada a estação. Foi um pouco de fumo que se desvaneceu, uma bolha de sabão que se desfez no ar, uma teia de aranha rompida. Por isso, não deixarei de repetir: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A seguir, voltando-se para Eutrópio, João continua, né? Não te dizia eu continuamente que as riquezas são fugidias? Mas tu não me fazias caso. Quantas vezes te dizia que são como servos ingratos, que só pensam em escapar? Mas tu não acreditaste. Agora, é a experiência que te ensina que elas são não apenas fugazes e ingratas, mas também assassinas, pois são a causa do teu tremor e do teu medo. Combatias a igreja e agora ela abre os braços para te receber. Quanto a aqueles que tu protegeste, olha como te atraiçoaram e te puseram a perder. Lembras-te das palavras que tantas vezes te dirigimos? Porque procedes assim: ergue-te contra a igreja, preparas a tua ruína. Não quiseste escutar, então, estes conselhos. Agora, as multidões do circo, as multidões que devoravam as tuas riquezas, perseguem-te. E a igreja que tu perseguiste, procura somente estender-te a mão e salvar-te. Então, essas são as palavras que São João dirige, né, a Eutrópio. Por fim, dirigindo-se à multidão, procurou levá-la a extrair do episódio as evidentes lições, o desprendimento das ilusões terrenas e a necessidade de dirigir o espírito para as regiões eternas e pacificar os ânimos com o bálsamo do perdão e do esquecimento. Então vamos lá à homilia de São João. Venha o rico e aprenda a lição. Veja como caiu dos cimos da glória o homem a quem o mundo obedecia e respeitava. Que o risco faça morrer em si a arrogância que se dispa do Fausto, e depois de se ter entregue a uma séria meditação, faça a sua lição da Escritura. Citando a Escritura, né, ele diz: o homem é como o feno,
e a sua glória como a flor do feno. Murchou-se o feno e caiu a sua flor. Então essa é para o rico, né? Venha o pobre e contemple também este espetáculo para aprender as suas lições. Acabará, por bem dizer, a pobreza, que é para ele abrigo seguro, porto tranquilo e fortaleza bem defendida. À vista desse espetáculo, há de preferir a sua condição à posse das riquezas que conduzem a tais extremos. Senhores, terei conseguido já abrandar a dureza de vossos ânimos? Desterrei deles a indignação? Trouxe-vos a sentimentos de comiseração? Penso que sim. Como poderíamos aproximar-nos dos sacramentos e rezar aquela oração: perdoai-nos? Aqui está as nossas ofensas por razões óbvias, né? Perdoai-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Se continuássemos duros e cruéis, Deus nos recompensará do nosso humaníssimo proceder. É que Deus repele e odeia o cruel e desumano. Ao misericordioso e humano, porém, abraça-o e ama-o. Assim, alcançaremos os benefícios divinos, ao mesmo tempo que nos serão perdoados os pecados. Assim, tornaremos mais bela a igreja e mereceremos os louvores do clementíssimo imperador, os aplausos do povo. Em toda a terra serão celebradas a nossa benignidade e clemência, e louvores serão conosco em toda a parte. Fecha aspas para São João. Com as últimas palavras, caiu a cortina sobre Eutrópio. O povo saiu em silêncio, a cólera transformada em lágrimas, o ódio em compaixão, por obra desse coração magnânimo, no qual a própria indignação não passa de reverso da mais cordial e paterna caridade. Mas o episódio só haveria de encerrar-se com dobre de finados. Durante 3 dias, ninguém, nem o exército, nem o povo, ousou voltar a bater as portas da igreja. Uma única pessoa, porém, não conseguiu renunciar à vingança. Eudóxia, a mulher do Arcádio, né? Quando, passado esse tempo, Eutrópio abandonou a igreja, crendo-se em segurança, foi imediatamente aprisionado e deportado para Chipre, por ordem da imperatriz. E como Arcádio lhe havia perdoado publicamente todos os crimes, para se poder executá-lo, foi necessário buscar alguma nova transgressão, pela qual ainda não tivesse sido condenado. O prefeito do Pretório, hoje diríamos presidente do Supremo Tribunal, Aureliano, sutil jurista dessa corte cheia de sutilezas, ao repassar os pertences do exilado, encontrou entre as inúmeras condecorações e medalhas de seu uniforme consular uma minúscula insígnia que só o imperador podia ostentar. Isso bastou. Acusado de lesa majestade, o velho eunuco foi transferido para Cólquida e lá decapitado na forma da lei. Sic transit gloria mundi. Assim acontece com a glória do mundo, né?
Crisóstomo, apesar de ter agora as mãos amarradas, não deixou de ajudar mais uma vez os seus fiéis a extrair a lição. Eutrópio estaria vivo se não tivesse deixado a igreja. Quem abandona a igreja de Cristo sempre está em perigo de vida. Então, aqui a gente termina o capítulo, né? De Eutrópio, mas, obviamente, a última parte do capítulo que eu li hoje, né? É a mais, digamos assim, que nos mais interessa, porque ela envolve o nosso biografado, não é? E o envolve de uma maneira, enfim, extraordinária, né? Em que o santo toma uma posição e se contrapõe ao poder temporal, né? Então aqui o poder temporal para na porta da igreja, né? Certo? E São João, obviamente, né? Ele, como ele faz com tudo que ele vive, né? Ele tira todas as consequências doutrinárias, né, desse fato, né? Como faz com tudo na vida, né? E através disso instrui o povo, né? Instrui o seu rebanho, certo? Ao invés dele fugir das obrigações, ao invés dele desconhecer o que está acontecendo na sociedade, não é? No mundo, à sua volta, não é? Ele não só interage com o mundo, ou seja, ele coloca a igreja no mundo, na perspectiva de ser diferente do mundo, de ter valores diferentes do mundo e de condenar o mundo, não é? De condenar os erros do mundo, não é? E obviamente, uma preocupação que certamente passou pelo coração de São João foi a conversão do próprio Eutrópio, né? Que ele morresse católico, né? O que obviamente não ocorreu, né? E aqui a gente vê, né? Como é que o mundo dá voltas, né? Que a própria Eudóxia, que foi trazida para a corte, né? Por Eutrópio, ele que a fez imperatriz, ela é que comanda, né, o assassinato de Eutrópio, né? Tá certo? E aqui, assim, as intrigas palacianas, né, obviamente, faz com que, muito provavelmente, Eudóxia, em contato com Aureliano, né, o prefeito do pretório, né, veja, os crimes todos de Eutrópio prescreveram, né? O imperador o perdoou. Então todos aqueles crimes que ele cometeu ficaram anulados e ele não podia ser julgado por aquilo. Mas eles continuaram a procurar, né, alguma coisa que ele tivesse feito que não tivesse incluído naqueles crimes, né? E lá o prefeito do pretório, que o próprio autor diz que é como se fosse aqui o pretório, o nosso Supremo, e o prefeito do pretório,
o presidente do Supremo, né, ele usa das sutilezas jurídicas para achar uma desculpa para condenar o nosso eunuco miserável, né, e assim o fez. Né? Eudóxia, que se beneficiou enquanto pôde do Eutrópio. Né? Então, eu vou terminar aqui a leitura, para não estender muito, e deixar a oportunidade para vocês fazerem comentários a essa leitura, se lhes apetecer. Tá certo? Então, queria ouvi-los. Oi, professor. Estou tentando achar um fone aqui para poder o som sair melhor, mas por enquanto vai ser. Mas tá bom, tá bom. Beleza aí? Tá bom. Dona Paula conseguiu aqui, peraí que eu vou falar. Mas é essencialmente, basicamente, vou colocar um negócio aqui. Bom, o São João, ele né, como já um contemplativo experiente, né? Ele fez uma coisa que as pessoas hoje estão perdendo esse hábito, né? De tentar extrair uma moral da história também, né? Ele pegou um fato, usou aquilo como metáfora, tirou daquilo ali ensinamento, passou para as pessoas, né? E uma coisa interessante é que a criançada, eles não estão conseguindo também mais fazer esse negócio. Ler uma simples fábula e extrair a moral da história. Então, isso aí é a moral da história. É coisa simples. Uma fábula, não é complicado. Né? Isso já é demais, né? Coisa que a gente... era comum na educação nossa quando era pequeno. Era exercício, né, da gente. É um exercício, exatamente. Esse mesmo exercício tem que ser feito, né, por todos nós também, tentando encontrar Deus nas causas segundas, né, como o senhor disse. Isso. E tirar dali alguma lição, tirar ali alguma advertência, tirar dali alguma moção, algum pedido a Deus para que a gente tome alguma providência, faça alguma coisa. Ou seja, Deus fala com a gente aí através das causas segundas, a gente tem que ficar atento a isso. E sem uma mentalidade contemplativa, de observar, de remoer aquilo. A gente não consegue tirar conclusão nenhuma, fica perdido. Lembrando do pessoal que fica aí pedindo regrinha pronta para tudo, parecendo governo, né? Não temos uma lei a respeito disso, não temos regulamento, um decreto, uma portaria, uma resolução, uma emenda constitucional para resolver isso, não sabemos resolver. A gente tem um pouco mais de flexibilidade com esse pessoal, né, que trabalha na burocracia, que também foi uma forma pervertida de encarar as normas, né, que não era assim no antigo regime, né, vamos dizer assim, no regime. É o direito consuetudinário, né? Que acabou, né? Acabou, porque as instituições eram aperfeiçoadas com o tempo através dos costumes. Os costumes se adaptavam, não é mesmo? Melhorava isso, e tinha também aquele julgamento por equidade também, que era para verificar que a norma, ela, em determinadas circunstâncias, ela teria que abrir uma brecha para certas, vamos dizer assim, exceções. Exatamente. O summum ius, summa iniuria, né? O mais de observância da lei, muitas vezes vai ser o máximo dano possível. Que hoje em dia ele simplesmente joga essas brechas, né, aprovadas por lei, sancionadas pelo chefe do executivo, justamente para fazer o contrário, né? Ao invés de fazer justiça no caso concreto, observando certa particularidade, certas exceções, eles simplesmente abrem, assim, escancaram, né, brechas para poder simplesmente os malandros se darem bem. Né? Seja malandros desde um batedor de carteira até um destruidor malandros de todos os graus, né?
de todos os graus. É. Mas voltando à parte contemplativa aqui, é uma coisa que a pessoa tem, consolações, visões. Não, é para poder justamente observar o que está acontecendo, né? Contemplar a própria vida, né? Tentar a própria vida, tentar discernir as coisas e agir, né? Para poder a gente ver se consegue enxergar, às vezes, até aquele ponto cego, né? Que a gente não vê, que muitas vezes sejam os anjos da guarda, seja o Espírito Santo, ele usa, às vezes, uma pessoa para poder avisar para a gente, né? Igual aquele motorista que vem, começa a mudar de faixa sem enxergar, ele dá uma buzinada. Opa, peraí, estou fechando o motorista. Né? Para evitar um acidente. Então, se a gente não tiver também isso aí também, né? Achar que rezar é só blá, 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 amém, levanta e tal. O som da cruz mal feito, e levanta, vira as costas e tchau, calma, vamos, né? E esse exercício a gente vai levar para a vida também, para enxergar essas coisas, né? E, bom, e no mais é aquela que está vendo aí são simplesmente assim os precursores do Estado totalitário moderno, né? Cada vez mais totalitário, cada vez mais moderno. Cada vez mais moderno. Né? E cada vez mais degenerado. Né? Não. A gente vê isso aí acontecendo e vai entendendo, e vê também que quem muitas vezes implantou esse despotismo oriental que se espalhou para todo lado, e são o mesmo povo escolhido de sempre. Né? Eles que moldam essa mesma coisa. As pessoas têm que estar atentas para isso, entender e tentar sobreviver a isso. Né? O Márcio, uma coisa interessante, né? A gente normalmente hoje, quando a gente afirma, né, que a igreja é um poder que tem que se levantar e lutar contra o mundo, o pessoal acha que poder é só o poder das armas, do exército, né? Mas veja o poder de São João nesse momento, né, digamos assim, numa situação até corriqueira, por mais importante que tenha sido, como que ele se levanta em nome da igreja e como que ele reúne o poder em suas mãos, né? Então a gente fica pensando, né? Ele não tinha exército, né? Certo? E ele para o destacamento do imperador, e o destacamento não entra na igreja, tá certo? E qual que é o poder que ele tinha, né? No caso, o poder espiritual. O poder espiritual é aquele poder de condenação do mundo, né? Então, quando a gente fala, eu falo muito isso, né? Que a crise do mundo hoje tem uma participação. Isso eu falo com muita tristeza. Tem uma participação direta da alta cúpula da igreja. Quando a gente faz uma crítica ao Concílio Vaticano II, uma das críticas que eu faço é ele ter aberto mão das condenações, né? Explicitamente, voluntariamente, literalmente, publicamente, através dos discursos dos papas, tanto João XXIII quanto Paulo VI, eles abriram mão da condenação. Eles disseram isso. A igreja não está aqui mais para condenar o mundo, né? Não com essas palavras. Eles abriram mão da autoridade espiritual. Isso é gravíssimo,
Porque nesse pequeno incidente aqui na vida de São João Crisóstomo, nós vemos qual que é o valor do poder espiritual, né? Como ele age, como ele se difunde e como ele é tão diferente do poder temporal, né? A igreja sempre agiu esse poder, né? Sempre agiu levando em conta que ela tinha esse poder, né? E nesse pequeno incidente, a gente vê toda a ação do poder espiritual. Como ele age, de que ele consiste, né? Como ele pode ser expresso, como pode ser feita uma condenação, né? E como hoje a igreja não tem mais, ou não ela tem esse poder, mas ela não exerce mais esse poder. E por isso que eu digo que a situação do mundo hoje, em grande parte, tem uma colaboração imensa da igreja que desistiu de exercer a autoridade espiritual. Tá certo? Isso em relação ao mundo. E também internamente, né, obviamente. Eu estou dizendo em relação ao mundo. O Papa, falando de Roma, sem exército, sem nada, condenando o mundo, isso é de um poder no mundo, uma coisa impressionante. Uma homilia feita, né, depois de um Ângelus, ou uma homilia numa missa solene na Basílica de São Pedro, tem um poder, uma coisa absolutamente inimaginável, certo? E pode pegar qualquer assunto que ele fale, usando as prerrogativas desse poder espiritual, isso mudava o mundo. Uma sequência de homilias sobre qualquer assunto que o mundo hoje discute, que tem a ver com a nossa doutrina, mudaria o mundo. E é triste ver, né, que esse poder espiritual que Nosso Senhor deu à sua igreja, que ele está ainda aí, ele voluntariamente não está sendo usado, né? Então, a situação, tudo o que está ocorrendo no mundo, todas as guerras, todos os problemas, todas as deformações, todos os comportamentos, todo o satanismo que há no mundo, né? Todas as degenerações, tudo isso, a cúpula do clero tem uma participação. Por que não condena? E às vezes abraça, como a gente está vendo ultimamente, né? E por que eu estou falando isso? Porque nesse pequeno incidente a gente vê o poder que tem São João em evitar uma chacina, né, em praça pública, em tirar desse evento as lições que tinham que ser tiradas, em instruir os seus fiéis nos comportamentos corretos, não é? Em moderar os ódios, etc., do imperador, não é? Porque sim, o poder temporal, ele tem o poder de quê? De matar. Eles podiam ter matado São João, né? Mas o que é esse poder perante o poder espiritual? Um nada, né?
Porque o poder temporal matou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Matou nosso Senhor Jesus Cristo. O que adiantou? Nada. Sua igreja prosperou, né? Então a gente sabe que a única coisa que o poder temporal pode fazer no extremo é matar o detentor de um poder espiritual. Não vai adiantar nada, né? Mas, infelizmente, a igreja perdeu essas referências completamente. E só um poder espiritual, a gente, no mundo, pode equilibrar as coisas. Em várias épocas foi assim. Em várias épocas equilibrou. Em algumas a igreja se degenerou e o mundo se degenerou. E hoje nós estamos numa situação avançada de degeneração, né? Certo? Esse poder espiritual, né, aquele poder de influenciar, de conduzir, de condenar, né, sempre foi muito importante também para guiar o poder temporal, Isso. guiar, né, todas as escalas, né, da sociedade, do poder, da política. Para dar limites. Exatamente, dar limites, dar diretrizes, né? E as pessoas, elas tomavam aquilo como lei. Se o bispo, o padre, excomungasse uma figura, uma pessoa, por exemplo, ela estava sem comunicação, como é o nome da Social. palavra, né? Comunicar, comunicatio, né? Social, profissional, a pessoa morria à míngua praticamente. Ninguém mais conversava com ela, ninguém tratava com ela. Quem fizesse negócio com ela acabava fazendo um boicote total à pessoa. A pessoa estava corporal, espiritualmente cortada da vida, né? E parece também que houve até, por exemplo, no tempo da rainha Elizabeth I na Inglaterra, parece que o Papa da época, inclusive, ele eximiu os súditos ingleses de obediência a ela, né? Se eu não me engano. Inclusive de pagar imposto, tudo, das leis normais. Não é interessante? Hoje em dia as pessoas ficam aí, justamente por falta dessa orientação, super, assim, subservientes, né, ao poder temporal, que virou um novo Deus, né, aos influenciadores, aos especialistas, aos cientistas, às celebridades, a qualquer um, porque não existe vácuo. Exato, não existe, né? Não existe. Ou seja, na falta deles, vão procurar qualquer porcaria que apareça por aí para dar uma orientação, né? E a pessoa vai seguir isso. E é interessante até a importância desse poder espiritual e a colocação ali junto com o poder temporal. Se eu ver um tabuleiro de xadrez, como é que são as coisas? Né? O centro ali do poder do rei e rainha, né, na colocação das peças, não sei se você joga xadrez, se você conhece as... Mais ou menos, eu conheço as regras. É assim, os dois ali no centro, ali, o rei e a rainha, ao lado de cada um deles um bispo, ou seja, o bispo ele tem o lugar dele ao lado do poder temporal para guiar, apoiar, né, e fazer todo esse trabalho, né, como se fosse aquela doutrina das duas espadas, né, a espada do poder temporal, justamente do espiritual, e as duas vão defendendo o corpo social, né, através do Estado e da Igreja. Ao lado do bispo, de cada bispo, tem os cavalos, na verdade, seriam os cavaleiros, ou seja, seria a aristocracia, não a oligarquia como nós conhecemos hoje, mas a nobreza, né? Das pessoas nobres. A nobreza. Também deveriam estar guiadas por isso e, ao mesmo tempo, tanto o poder temporal quanto a aristocracia deveriam proteger temporalmente, né, a igreja também. Tem essa função, não fazer o que fazem hoje, né, ou seja, procuram destruir se ela não concordar, ou, né, a igreja vai seguir junto com eles, como o clero faz hoje, né? Nós temos essa crise de bispos, né, de bispos subservientes, né, descrentes, né, ateus. E depois, lá no cantinho, a mão militar, né, o poder militar das torres. Né? Eles guardam
como tem as torres nas fortificações, eles guardam a entrada das cidades, eles guardam todo o corpo social. E os peões aí, nós, a plebe, na frente aí, de todos eles, mas né, fazendo nosso papel, nossos sacrifícios, mas também tendo esse apoio ou seja, é um trabalho de equipe, essencialmente. É Tem uma dúvida. lição que o jogo de xadrez deixa, né? O bispo ele não anda na linha reta, como as torres, as outras peças, o rei e rainha, mas ele anda na diagonal para Diagonal. dizer que o poder dele é indireto, ele não é direto no campo temporal, mas ele é direto no campo espiritual. Ele de longo alcance, ele atravessa todo o tabuleiro. Uhum. Os peões eles têm menos poder, andam ali casinha por Um a um, casinha e tal. Né? E são os primeiros a morrer. Os primeiros a sobrar. São os primeiros a irem, né? E os cavaleiros saltam os obstáculos, né? Ou seja, tem que ter uma nobreza capaz de superar certos desafios, certos empecilhos. E aí o jogo vai andando, né? Desse jeito. Mas aí serve também de exemplo para ver como é que funciona, como é que funcionava a coisa, porque esse jogo ele é muito antigo, ele foi mais ou menos na Idade Média já estava assim com o jeito que ele estava estabelecido. Mas para mostrar para a gente aí, junto com a atuação da biografia do santo, e como é que a coisa funcionava, deve funcionar para funcionar a mecânica, né? Infelizmente não funciona, né? A mecânica seria essa. Mas era só isso, professor. Obrigado, desculpe pela divagação. Mas o Márcio, a gente não precisa nem ir tão longe. O seguinte, essa coisa do poder temporal e poder espiritual, se você pegar o Brasil da década de 50, um vereador no Rio de Janeiro, capital federal, se ele pensasse em formular uma lei que ele sabia que era contrária à igreja, ele pensaria 1000 vezes em fazer isso. Mesmo que ele fosse degenerado, mesmo que ele fosse... Por quê? Porque ele sabia que a igreja ia condenar publicamente. O arcebispo do Rio ia condenar. Tá certo? Transporta isso para qualquer outro lugar. Um deputado federal, ele ia pensar 2 vezes em propor alguma coisa que caísse na linha de condenação da igreja. Ou caísse na linha de condenação de católicos que estavam escrevendo em jornais. Porque esses católicos podiam, com uma simples coluna de jornal, advertir a cúpula da igreja que isso estava ocorrendo. E os bispos, arcebispos, enfim, iam condenar isso. Né? Então, assim, porque eles iam condenar. Então, mesmo com a degeneração do clero, mesmo com aqui no brasileiro, isso existia ainda subjacente na sociedade a percepção de um poder espiritual. As pessoas viviam sem talvez nem dar o nome, mas viviam sob essa sombra do poder espiritual. Hoje acabou, né? Hoje foi, enfim. Mas o Felipe levantou a mão aí. Só o Márcio citou a questão das leis, né? Eu vou baixar um nível um pouco da conversa. O professor sempre vai no ponto central da coisa, eleva o nível. Eu estou aqui para baixar um pouquinho, vou falar das coisas, mas então a questão da lei, né? Eu no meu meio contábil, agora que eu estou mais ativo, quando eu iniciei minha faculdade lá, nossa, eu era ficcionado por isso. Eu vivia lá no conselho regional, lá de contabilidade, e ficava assim
esse negócio de lei, para mim, era uma doença. Eu vendo hoje, né, a minha atitude, ali, meu comportamento. Aí hoje eu estou participando, né, eu fiz uma parceria aí, estou participando de um grupo, tem muitos contadores no Brasil inteiro, e assim, é o que o Márcio falou, a pessoa quer que tenha um decreto, uma lei, para amparar. Então ele está dizendo assim, olha, eu sou incompetente, eu não sei resolver as coisas, então põe aí uma diretriz para eu seguir. Mas isso é assim, uma febre, uma coisa impressionante. Que Deus permita e me dê prudência para eu não falar nada, né? Porque senão eu vou ser cancelado. Então eu vou ficar quietinho. Eu só comento aqui entre nós, mas por questão de prudência, mas é uma coisa assim. Ora, há pouco tempo atrás, a gente tinha comércio aqui em Cruzeiro. Meu pai fazia os contratos de boca, alugou por 10 anos um ponto comercial de boca. Então, quer dizer, pô, é a pessoa resolvendo com a outra pessoa, ou então, no máximo, faz um contrato particular. Agora, precisa de lei, precisa de decreto, precisa disso, precisa daquilo. Então, como foi citado aí, a degeneração está a passos largos, né? É isso. Outro dia eu publiquei uma frase do Dávila, aquele. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, daquele. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui só para mostrar para vocês aqui. É uma coisa interessante essa frase. É do Nicolas Gomes Dávila. Ele fala o seguinte, olha: sociedades moribundas acumulam leis, como homens moribundos acumulam remédios. Então, assim, é exatamente isso. Quando a sociedade já perdeu todas as balizas morais, os comportamentos pessoais, eles só se viabilizam através de uma rede enorme de leis que ninguém entende, né? Mas que sempre haverá uma lei para que um tirano destrua alguma reputação ou destrua alguma pessoa, né? Porque é impossível você seguir todas as leis. Portanto, Esse post do senhor está guardadinho. então assim, é impossível você seguir todas as leis e algumas delas você não vai seguir e em algum momento eles vão te pegar porque você não seguiu essa lei. É a mesma coisa como pegaram o Eutrópio aqui, com a medalhinha que ele estava guardando lá em algum lugar, pegaram ele e mataram. Exatamente isso, né? Mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão. Isso que o Felipe falou tem a ver com uma das coisas que me chamou a atenção nesse capítulo, que é a facilidade como que uns atraicionam os outros, né? Aham. Como que as pessoas não têm escrúpulos de trair aqueles que as ajudaram, né? Porque não existe nessas pessoas nenhuma gratidão, né? As outras são usadas como meros objetos mesmo, como meios, né? Apenas para se dar bem, né? E como que isso, professor, foi mostrado no que eles foram falando aqui, que o Império ele foi sendo infiltrado por bárbaros. Isso. Né? E esse tipo de coisa veio dessa cultura bárbara, né? Que não tinha lei, não tinha moral, nada. E como que hoje o que a gente vê na igreja, na sociedade, na igreja, infelizmente, é essa infiltração, né? Que foi degenerando mesmo aquelas bases morais. Então, assim, isso que o Felipe falou de um contrato feito apenas de boca,
Isso era possível porque as pessoas tinham valores morais. É. Elas sabiam que há um Deus, né, que tá vendo tudo, né? Tá vendo tudo. Que se ela trair o irmão, né, ela vai responder diante de Deus por isso. Hoje em dia não existe isso mais. As pessoas abandonaram essa crença e aí fica só usando uns aos outros como meios para se dar bem, né? É impressionante. Caderneta de supermercado, né? De venda. O pessoal pagava por mês, ia lá e anotava na cadernetinha. Anotava e pronto. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção foi esse imperador Arcádio chorando diante da multidão, né? Que me fez lembrar um capítulo aqui para trás, em que o pai dele, Teodósio, né? Teodósio. Que o pai dele aumentou, criou tributos extraordinários, né? Para que se pudesse fazer uma festa e comemorar os 5 anos de idade desse Arcádio. Então a gente vê o seguinte, como que... Aí me fez pensar que, olha, como que esse tipo de coisa, como que você mimar uma criança, como você impedir por todos os meios que ela tenha algumas frustrações na vida, frustrações proporcionais à idade dela, né? A maturidade dela, faz com que lá na frente ela se torne um adulto fraco. Você vê, e essa é uma degeneração do comportamento dos imperadores, né? Porque anteriormente, o filho do imperador, ele ia para o exército. Ele ia ser soldado dos exércitos, ser mandado por todo mundo. Ele tinha que se provar valoroso no campo de batalha, né? E agora dando festa mimosa, tendo que aumentar os impostos do império para fazer a festa. É um processo de degeneração absolutamente constante, né? Felipe levantou a mão. A Ana Paula citando o que ela falou me fez lembrar aqui uma forma de raciocínio que eu tenho para tentar entender a situação. Por exemplo, esse comportamento que a pessoa tem de maltratar quem mais o ama, né? Então, eu tento entender, eu sei que isso é só um aspecto da coisa, mas eu fico vendo as situações que me são apresentadas e eu vejo, olha, essa pessoa está tendo comportamento de adolescente. Qual que é o comportamento de adolescente? É rechaçar os pais que mais amam e aderir ao grupo, né? Uhum. Então, eu vejo muito isso em muitas pessoas, em muitos adultos. Eu considero que isso é um aspecto que está em jogo, né? Além de outros, não é só esse, mas me fez lembrar esse tipo de raciocínio que eu estou tendo para entender esses comportamentos, né? Felipe, a adolescência hoje ela não tem fim. Antigamente você tinha um momento na vida que você passava da adolescência para a fase adulta. Hoje a criação, o sistema cultural, as convivências familiares, elas não estão mais permitindo que as pessoas se tornem adultas. Tá? Isso significa o seguinte, que você tem adolescentes de 30, 35, 40, 45, 50 anos, 60, 65. Ou seja, emocionalmente, essas pessoas são adolescentes. Tem um livro muito interessante da Diane West. A Diane West ficou famosa aqui no Brasil por causa de um livro que foi muito falado, o Olavo de Carvalho falava muito nele, A Traição Americana, American Betrayal, que foi até traduzida, mas ela tem um outro livro chamado A Morte, The Death of Grown Up,
a morte da adultez, a morte da fase adulta, em que ela denuncia essa eterna adolescência, né? Denuncia, ela mostra como que as escolas promovem essa eterna adolescência. Como é que você hoje forma nas escolas um eterno adolescente? Como é que a cultura evita que o adolescente se transforme em adulto, né? O que é ser adulto e o que é ser adolescente, né? Esse é um problema gravíssimo da nossa atualidade, né? Você vê homens hoje, se você pega só os líderes dos países mais importantes do mundo, hoje você vê muito poucos adultos governando o mundo, né? Adultos mesmo, né? De fato. Você vê muitos adolescentes com várias idades, porque a adolescência não pode ser separada mais com idade. Esse é um tema muito interessante, e esse livro da Diane West é muito bom, embora o outro tenha tido mais sucesso no Brasil, né? A Traição Americana, eu acho que foi essa a tradução do livro, o título traduzido. Mas esse outro livro dela é muito bom. Quem tiver a oportunidade de comprar, eu recomendo. Professor, posso entrar aí? Claro, você é especialista no negócio, ué. Coitado, nada. Nós temos aqui também o Filipão, gente. O jogo estava muito aéreo aqui, pôs a bola no chão, mas é isso mesmo. E uma coisa que eu gosto muito desses contratos aí que ele falou também de palavra, né? Os pais falam palavra não é risco na água. Se a sua palavra não vale nada, você tem que escrever ela num papel, né? Os contratos de fio de bigode. Isso na época eu não tinha bigode, eu fazia esses tratos. Arranca o fio, põe ali, tá assinado. Mas talvez essa eterna adolescência, não sei se tem a ver com... Eu não cheguei a ler muito a fundo sobre isso, não, mas tinha um autor que chamava isso de Arrested Development, ou seja, o desenvolvimento contido, né? Ou seja, aquela contenção da pessoa para ela não crescer e aquela forçação de barra para ela ser um medíocre, né? Que é muito comum, inclusive, na nossa cultura brasileira, que não tem apreço nenhum pela excelência. E, no fundo, o adolescente é muito mais consumista e muito melhor para o sistema de consumo capitalista do que um adulto, né? O adulto se contém, né? Exato. O adulto ele adia desejos. Exato. Ou até cancela esses desejos. Ou até cancela. Ele tem uma preferência temporal completamente diferente, né? Exatamente. Então... E engraçado, outro dia, assim, como professor de cursinho de idiomas, né, é uma coisa que esse pessoal de escola sempre fazia, temos que se adaptar ao mundo adolescente. Ou seja, que nojo, né, professor? Pega o sal de fruta aí. É mais ou menos assim, todo o sistema, seja educacional, seja entretenimento, seja o que for, cultural, ele, ao invés de fazer uma passagem, né, ou seja, uma forma de adaptação do adolescente, pegar o adolescente, a criança, de retirar essa pessoa da infantilidade e adaptar essa pessoa ao mundo real adulto, faz o contrário. Uma pessoa numa bolha e a retém ali naquela bolha de fantasia, naquele mundo de unicórnio, né, de rosa. Isso. E aí, na hora que a pessoa chega lá na frente, que a bolha estoura, ela vai se ver diante de uma realidade completamente diferente daquilo. Aí fica deprimido. Sim. Aí vira nem estuda, nem trabalha, né? Exatamente. Quer dizer, ela fica completamente despreparada para lidar com a realidade, né? A adolescência é um momento, se vivido na idade que tem que ser vivido, importante. Sim. Mas ela tem que ter... Ela é uma passagem apenas. Né? Tem princípio, meio e fim, né? E aí, enfim, aí o adulto não cresce, né? Ele não enfim, ele não se desabrocha, né?
Então você tem adolescentes aí de várias idades, né? 60 anos. Não, até mais. Havia adolescente já octogenário, quase 90 anos. Reclamando, exatamente. Você tá certo. O senhor é mais novo que vários adolescentes aí. Isso mesmo. Coisa horrorosa. E a última colocação que o Felipe entra em campo aí, eu estava folheando outro dia, até passei na livraria para comprar um livrinho, né, e tal. E aí estava folheando um livro do autor lá, ele falou, achei muito interessante a colocação dele, ele falou uma coisa que a gente viu aí nessa passagem do livro, né, a questão da impiedade, a falta de misericórdia, né. Ele falou que a teologia moral do diabo é que nós não precisemos da misericórdia. Que é aquela coisa do Estado assumir as esmolas, né, assistência social. E ele falou que e ele falava exatamente isso, quando chegasse o tempo em que não precisássemos da misericórdia, seja quando nós não nos sentíssemos obrigados com um dever moral de cumprir a misericórdia, seja como assim, uma desesperança de contar com a misericórdia alheia, porque tem autores que falam que os ricos e poderosos conquistarão o céu sendo misericordiosos, os pobres como pacientes e dependentes dessa misericórdia, né? Mas quando chegasse esse tempo, nós não pudermos mais contar com a misericórdia alheia, porque ela não mais existe, e que as pessoas não sentissem mais o dever de cumprir obras de misericórdia, aí estaríamos perdidos e totalmente entregues ao diabo. É isso. É isso. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado você, meu caro. Mas o Felipe tem a mão levantada aí. Eu estava tendo uma conversa com a Ana Paula nesse último sábado que a gente teve lá na associação, e a gente estava comentando, né, que a gente tem muitos motivos para... E a gente até, o senhor até cita muito isso, o senhor entende o motivo, a posição de cada pessoa que larga a mão, né? Porque esse assunto que está sendo tocado agora, desse comportamento adolescente e de ser adulto, ora, isso aí seria um dos principais motivos para eu largar tudo e largar dessa luta, né? Desse enfrentamento que a gente tem. Então, é isso. Entre outros assuntos que a gente comentou, o Márcio e a Ana Paula, eu lembro deles, eu assistia na minha adolescência aqueles filmes que passavam na Globo, não sei se vocês vão saber, o Magno e tinha o Casal 20. E quando eu penso no Márcio e na Ana Paula, eu lembro do Casal 20. É um casal muito querido. Eu não sei se esse filme tem coisas assim, eu tenho boas lembranças desses filmes, né? Então eu faço essa analogia aí. Mas então é isso. Um abraço. Quando a gente fala dessa questão da adolescência, existem estudos sérios a respeito disso. Certo? Não é uma coisa de observação eventual que alguém observou. Existem estudos sérios. Você lê o livro da Diane West, ela inclusive cita assuntos sérios, estudos sérios sobre isso. Então não enfim, essa questão é uma questão terrível hoje para nós, né? E inclusive um desafio, né, para a criação dos filhos, né? Um desafio grande, né? Quer dizer, de orientar os nossos filhos nessa transição da adolescência para fase adulta, né? Então, pois bem, mais alguma observação ou comentário? Podemos... Diga. Só agradecer ao Felipe aqui pelo elogio. Casal 20, né? Eu notei, eu nem falei, mas eu notei perfeitamente. Eu também assisti o Casal 20. Mas, então Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, as observações. Fiquem com Deus, tenham um santo dia.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.